Para você ligado aqui na nossa programação, seja bem-vindo ao nosso canal. Família de Moraes ampliou o seu patrimônio imobiliário em mais de 250% desde 2017, quando o ministro se tornou ministro da Suprema Corte, né? Levantamento revela a aquisição de imóveis milionários desde a chegada do ministro ao STF. Tem aqui a reportagem. Nós vamos lá aos estúdios, né, da rádio Band News FM, comentando a respeito aí do assunto na tela do Abordo Notícias. Registros de cartório apontam que o casal Alexandre de Moraes e Viviane Barsi gastaram, em 5 anos, 23 milhões e 400 mil reais na compra de imóveis à vista, em 5 anos. No período, o crescimento patrimonial do ministro do Supremo Tribunal Federal e da Mulher foi de 266%. Atualmente, o casal possui 17 imóveis, que custam 31 milhões e 500 mil reais. A maior parte das transações foi feita pelo Lex Instituto de Estudos Jurídicos, que administra os bens da família. Entre os imóveis, 3 deles foram adquiridos após o contrato firmado por Viviane Barsi com o Banco Master, incluindo uma mansão de 700 metros quadrados em Brasília, avaliada em 12 milhões de reais, um apartamento em Campos do Jordão, que custou 4 milhões de reais, e um apartamento no Jardim Paulista, em São Paulo, adquirido por pouco mais de 1 milhão de reais, 883 mil reais, pagos via Pix. As informações são do jornal Estado de São Paulo. Esse apartamento de 1 milhão de reais deve ser um apartamento de 5 metros quadrados, né? É pra essa região, né? A julgar pela região, é um daqueles kitnets, 50 metros, ainda assim, 50 metros quadrados no Jardim Paulista costuma custar mais que isso. É uma evolução patrimonial notável, né, para um advogado e ainda que seja para um juiz do Supremo. R$46.300 é um salário excepcional, mas certamente não é salário de quem gasta 23 milhões e 400 mil reais comprando imóveis à vista, e também não explica uma evolução patrimonial de 266%. E tudo isso na mesma época em que houve essa aproximação da família Moraes com o dono do Banco Master. É tudo suspeito, né? Qualquer conclusão que a gente tire aqui, por enquanto, não passará de uma ilação, mas quem se indignou, né, com a evolução espetacular patrimonial e com a compra de imóveis à vista e até com dinheiro vivo da família Bolsonaro, tem a obrigação de, no mínimo, estar com uma pulga atrás da orelha a respeito dessas notícias envolvendo Alexandre. Uma pulga? Não. Tem que estar com um cachorro atrás, né? Um pulgueiro inteiro atrás da orelha, né? Por quê? Para a família Bolsonaro não pode comprar imóveis, não pode ter uma evolução, né, no capital. Mas aqui pode. Família de Moraes ampliou o patrimônio imobiliário em mais de 250% desde 2017. Se nós estivermos falando ali de 23 milhões, como o ministro falou, a gente já fez uma conta parecida com essa. Vamos lá, rapidinho. Você se lembra, a gente fez essa conta quando a Lei Magnitsky estava para pegar também outros ministros e o Barroso até saiu do STF. O Barroso está proibido de entrar nos Estados Unidos. Ele tem um imóvel lá de 4 milhões de dólares, que vai dar uns 20 e poucos milhões de reais. Continuar no STF ou ser ministro da Suprema Corte ganhando, tem desconto, mas eu vou arredondar para a gente ter uma noção. Eu sei que é menos que isso. 40 mil reais. Em um ano, o ministro não ganha 1 milhão de reais. Em um ano de trabalho, se o ministro tiver outra renda para comprar o arroz, o feijão para casa, pagar o aluguel, se pagar, o ministro vai conseguir economizar 480 milhões. Não. 4 milhões e 800? Não. 480 mil reais. Leva 100 anos para ele ter o dobro. Ou seja, só com o salário de ministro, 50 anos para ter um patrimônio de 23 milhões de reais. A gente sabe, o ministro não tem apenas o salário como fonte de renda. Tem o escritório da mulher, que traz renda para a família, tem também a empresa chamada Lex Instituto Jurídico, tá? Tudo isso traz renda para o ministro da Suprema Corte, o Alexandre de Moraes. Ele ampliou de forma significativa o patrimônio imobiliário desde que assumiu a cadeira na Suprema Corte em março de 2017. Ele e a sua mulher, a advogada Viviane Barsi, passaram a reunir 17 imóveis avaliados em 31 milhões e meio de reais, segundo os registros em cartório.
Os documentos obtidos pelo jornal O Estado de São Paulo mostram que o casal elevou esse patrimônio em 266% no período quando o ex-presidente Michel Temer indicou Moraes ao STF. Ambos mantinham 12 propriedades estimadas em 8.600.000 reais. Nos últimos 5 anos, Moraes e Viviane direcionaram 23,4 milhões à aquisição de imóveis em Brasília e São Paulo. Os registros em cartório mostram que todas as compras ocorreram sem financiamento, ou seja, via Pix, né? À vista. O levantamento revela que o casal direcionou a maior parte dos recursos ao mercado imobiliário no período mais recente, desde 2021. Os investimentos alcançaram mais de 2/3 do total aplicado ao longo de quase 30. Deve ser 3 décadas, né? Colocar 30 décadas dá 300 anos, né? Ao todo, Moraes e Viviane destinaram 34,8 milhões à compra de 27 imóveis em 29 anos, 3 décadas. A parte dessas propriedades já foram vendidas, o que explica a diferença em relação ao valor atual da carteira. A maior parte das aquisições recentes ocorreu por meio do Lex Instituto de Estudos Jurídicos, empresa utilizada para administrar os bens da família. A sociedade pertence a Viviane e aos 2 filhos do casal. O Lex é aquele instituto, aquela empresa que foi magnisticada, digamos assim, se essa palavra existir. O Rodrigo Constantino, jornalista, ele foi para cima do Alexandre de Moraes e disse que em qualquer país sério, com os escândalos do Master e Ivo Orcaro, ele já estaria fora do STF e sentado no banco dos réus. Vamos acompanhar o comentário, então, de Rodrigo Constantino. Eu vou comentar as viagens, mas sempre que eu falo desse assunto do Banco Master com os ministros do Supremo, eu gosto de começar lembrando de 2 coisas. Primeiro, o que já veio à tona é escândalo o suficiente, né? O contrato de 129 milhões que foi admitido pela dona Viviane Barça de Moraes e que deu uma justificativa que ninguém acreditou, porque ela pagou 650 vezes mais do que ela poderia contratar. Ela foi paga, na verdade, 650 vezes mais do que qualquer advogado calibrado de Nova York cobraria. Né? Então, para entregar algo que não entregou, né? O compliance do banco, que o banco não usava o nome do escritório. Imagina você gastar essa fortuna e nem querer botar na placa lá no site do banco que fez com o escritório tal, né? A peso de ouro, e depois, com os metadados aí, ficou claro que sequer foi ela que fez, parece que foram funcionários do próprio Banco Master. Melhor até para ela, né? Porque a operação que prendeu o Vocaro chama-se Compliance Zero. Né? O que ela fez de trabalho, se é que fez, foi péssimo. Então, esse escândalo por si só já basta. Né? E a segunda coisa que eu venho repetindo sempre é que em qualquer país sério, com um escândalo desses, o Alexandre de Moraes já estaria fora do STF e sentado no banco dos réus. Agora a gente pode começar a falar. A coisa só piora. A reportagem, se eu não me engano, do Globo, né, bateu as horas dos voos. E isso mostra que é coincidente com os comentários do Vocaro com a sua namorada, noiva, cúmplice, sei lá, né, dizendo coisas sobre o Alexandre. Por que o Alexandre viajou no mesmo avião, aliás? Ele é da banca? Ele é do mesmo escritório da mulher e dos 2 filhos? Não sabia, né? Acho que ninguém sabia. Achei que ele fosse ministro do Supremo. Então não tem cabimento. O que ele estava fazendo junto? E, claro, ela dizer que é normal alugar esses jatinhos, tudo, vários escritórios de advocacia muito maiores do que o escritório da família do Moraes, que tem só 10 ou 11 advogados, já se manifestaram dizendo que não é normal viajar uma vez por mês de jatinho particular, né? Contratar. Para quê? Que grande causa ela tinha para defender o cliente? Entrou como esse pagamento? Ela fez do escritório ou foi descontado como ela alega, do contrato, né, de prestação de serviços que, pelo visto, não foram prestados? Então, é evidente que isso aí era o Vocaro falando, estou mandando meu avião para pegar vocês. E o Alexandre ia se encontrar com ele, provavelmente. Né? Então, o grau de promiscuidade, de corrupção nessa história já está escancarado para todo mundo. Todo mundo já entendeu que o Vocaro estava comprando era o lobby do Alexandre de Moraes, ou seja, os serviços do STF para protegê-lo. Tanto é que no dia que ele descobriu sua própria prisão, com hackers e tudo mais, né, e comprando gente dentro de tudo que é lugar, ele mandou uma mensagem para o escritório do Alexandre de Moraes perguntando, vai bloquear? Né? Então, ele pagou caro para ter esse tipo de serviço do Alexandre de Moraes. E isso justificaria, talvez, mandar um jatinho buscá-lo para uma reunião privada.
não fazer o compliance do banco e o Alexandre ir de tiracolo, de papagaio de pirata, de acompanhante da esposa. É ridículo. Então, eles estão na negativa, eles estão na defensiva, porque eles sabem que o batom já está estampado na cueca deles em praça pública. Agora, o mais preocupante que a gente deve refletir é qual a consequência disso. Sim, já temos o batom na cueca. E qual a consequência? Esse sujeito permanecer no STF por mais um dia, tomando essas decisões monocráticas esdrúxulas, como multar caminhoneiros em 7 bilhões, criar a domiciliar temporária para o Bolsonaro e exigir que a defesa se manifeste sobre uma fala de terceiros, essas decisões esdrúxulas estão sendo tomadas por esse mesmo ministro. Então, é uma coisa chocante, é uma coisa que mostra que o Brasil como um todo não pode ser levado a sério. Muito bem, meus queridos. E tem mais atualizações, né? Tá aqui, ó, o Rodrigo Constantino explodindo. É uma coisa chocante que mostra que o Brasil, como um todo, não pode ser levado a sério, segundo as palavras do Constantino. Olha o que a Band News explodiu aqui, ó. André Mendonça tem afirmado às pessoas próximas que se a investigação do Master apontar envolvimento de Dias Toffoli e Moraes, ele não vai aceitar que eles se livrem das consequências por coleguismo. O quê? Não brinca com André Mendonça, não. Não brinca com o tal terrivelmente evangélico. Vamos então aos estúdios da rádio Band News FM. Que nos acompanham, mesmo que essa delação ainda não tenha sido formalizada, a perspectiva de que isso aconteça já coloca então esse dilema, né, que vai ter para Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, e para o relator ministro André Mendonça. O André Mendonça tem afirmado a pessoas próximas que a investigação não pode se prestar a pré-julgamentos ou perseguições, mas que se as provas do processo demonstrarem o envolvimento real de colegas nessa teia de relações de Vorcaro, vai trabalhar com seriedade e seguir em frente. Isso de acordo com a reportagem do jornal Folha de São Paulo. Segundo relatos feitos à reportagem por interlocutores do ministro André Mendonça, ele leva em conta o fato de que a opinião pública exige respostas sobre as fraudes financeiras do Master e, havendo evidências concretas de irregularidades, não vai aceitar que Toffoli e Moraes se livrem das consequências por um coleguismo. Sob reserva, o ministro disse à reportagem que Mendonça deveria ter cuidado para não supervalorizar informações que não sejam objetivamente criminosas, sob pena de minar a confiança da população no judiciário e sujeitar a corte e os integrantes a uma nova onda de ataques. E o jornal também registra que esses interlocutores lembram, né, do caso da Lava Jato, em que havia um grande anseio da opinião pública, mas que isso talvez não tenha sido conduzido da melhor forma. Olha, em etapas iniciais da negociação para um acordo de delação, os advogados que representam Daniel Vorcaro chegaram a sugerir aos investigadores que não fossem mencionados ministros do Supremo, mas a ideia foi rechaçada porque não se pode dar ao delator a prerrogativa de selecionar quem entregar e quem poupar. Portanto, o Daniel Vorcaro, que prepara este acordo de delação premiada, deve dizer tudo, doa quem doer, pelo menos esta é a previsão inicial. A gente vai seguir acompanhando, porque esse dilema vai só aumentar com o passar aí do tempo, né, e com a possibilidade de que esse acordo de fato seja formalizado. Ô Marangoni, a gente... Muito bem, para você ligado aqui na nossa programação, onde você estiver com a gente, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Muito obrigado pela sua audiência. Tá aí, meus queridos. Tá bem? Não tem coleguismo, não. O ministro vai vir explodindo tudo. A cada dia que passa está mais complicado, mais difícil, tá bem? Explicar aí o tal batom na cueca, tá certo? Olha só, mais uma bomba aqui, ó. Relator da CPI do crime organizado diz ter conseguido as assinaturas para prorrogar a CPI do crime organizado. É mais uma que vai dar merda. É mais uma que o Alcolumbre simplesmente não vai dar resposta. Se eles acionarem a Suprema Corte não vai validar e acabou. É isso. Nós estamos até agora esperando, por exemplo... até explodiu uma bomba aí desse vídeo do Nicolas, o vídeo que o Nicolas fez aí contra o Davi Alcolumbre, ou mostrando, né, a atuação do Davi Alcolumbre, porque tem uma CPMI do Banco Master para ser criada, depende da reunião do Congresso Nacional. Para haver a reunião do Congresso Nacional, precisa da convocação do Davi Alcolumbre, ele não convoca. Aí, a gente precisa enviar para casa os patriotas que vão ser beneficiados ali com aquela anistia meia-bomba, né, do PL da dosimetria. Ele não convoca a reunião para daí o Congresso derrubar o veto do Lula, porque o Lula vetou, com medo de se instalar a CPMI do Banco Master. Aí, também, a gente teve a CPI
a CPMI do INSS, que ele não deixou ser prorrogado, mandaram para o STF, Mendonça mandou prorrogar, o STF não validou a decisão do Mendonça. Por quê? Vai mirar nessa turma toda. Essas CPIs, INSS, agora do crime organizado, e se aprovar a do INSS, perdão, a do Master, quando aprovar, vai tudo mirar, meu irmão, Banco Master. E você acha que ele... Eu quero ver até quando esse cara vai conseguir ficar sem convocar aí a sessão do Congresso Nacional. Segundo a Malu Gaspar, ele chegou até a dizer em off, né, em reservado, como sempre, que tem uma pretensão de por ele nem teria reunião do Congresso mais esse ano. Ai, ai, ai. Pessoal, ajude o nosso canal, fortaleça o nosso programa, o Pix qualquer valor, tá bem? Nós estamos bem longe aqui da nossa meta e só temos essa live para bater a meta, tá bem? Só temos essa live. Então ajuda esse canal, preciso de você, preciso da sua colaboração. Qualquer valor aqui será muito bem-vindo, desde que vire de coração. Então me ajuda, por favor, tá bem? Pix, qualquer valor aí, dá essa moral pra gente, beleza? Aqui, ó. Estados Unidos intensificam ações contra o narcotráfico na América do Sul. O líder do Comando do Sul, general Francis Lidonovan, ainda destacou o crescimento da influência da China na região. Meus queridos, Lula tá brincando com coisa séria. A partir de agora, a gente vai entrar nesses assuntos de geopolítica envolvendo Estados Unidos, Brasil. Lula está brincando com coisa séria. As preocupações sobre o avanço chinês em setores estratégicos e ao combate a cartéis de narcotráfico estão no centro da pauta do Comando Sul dos Estados Unidos, liderado desde fevereiro pelo general Francis. Em audiência no Congresso norte-americano realizadas nos dias 17 e 19 de março, o militar detalhou a prioridade ou as prioridades do órgão. Ele intensifica seu foco na América do Sul e defende alinhamento em políticas de Donald Trump, que divergem das diretrizes adotadas pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Donovan destacou a influência crescente da China na mineração de terras raras. Ele ressaltou que o Brasil detém 23% das reservas mundiais conhecidas desses recursos e ocupa papel-chave na região. O general também levantou preocupações com a presença chinesa em projetos como o Canal do Panamá, portos estratégicos e um cabo submarino no Chile, além de citar ativos minerais do Cone Sul como de interesse norte-americano. Desde novembro, o Comando Sul intensificou as ações militares no Caribe, no Pacífico e na fronteira norte e na América do Sul, com as operações que resultaram em 47 ataques a embarcações ligadas ao narcotráfico. Ofensivas incluem ainda a apreensão de petroleiros e frota fantasma. Em 3 de janeiro, as tropas dos Estados Unidos capturaram em Caracas o ditador venezuelano Nicolás Maduro, acusado de envolvimento com o tráfico de drogas. O episódio gerou desconforto no governo brasileiro e levou o presidente Lula a cobrar reforço no poder de dissuasão das Forças Armadas Nacionais diante do cenário regional. Aí segue, meus queridos, né, toda a reportagem aqui. Lula está brincando com coisa séria, tá? Eu já vou seguir e vou trazer o vídeo aqui importante para você. Olha só. Estados Unidos fala em negociar minerais críticos, mas Brasil aguarda a proposta. O Lula, né, se fazendo de desentendido. Ó, o encarregado de negócios dos Estados Unidos afirmou que Washington espera uma resposta brasileira. Mas o governo Lula avalia que cabe aos norte-americanos dizerem o que querem negociar. Tá brincando com coisa séria. Tá priorizando negociações com a China. Os Estados Unidos não gosta dessa presença da China. Tem essas questões das terras raras.
os dois precisariam sentar para conversar. Mas Lula nem para isso tem moral. O tal encontro entre os dois, que estaria programado para ocorrer em fevereiro, pulou para março, pulou para abril, agora só para julho. Eu sou capaz de afirmar que, levando em consideração o que a gente viu até agora, isso não vai acontecer não, meu irmão. Isso não vai acontecer. Tá? Esse encontro, para mim, na minha humilde opinião, quem vai se reunir com Donald Trump chama-se Flávio Bolsonaro depois de eleito, ou quem sabe até antes. Porque esse daqui, meu amigo, acabou para ele. Tá? Acabou para esse daqui. Esse não consegue negociar nada, porque eu já falei aqui. Lula recebeu um documento, segundo o jornalista Bach, do Partido Comunista da China. Se afaste dos Estados Unidos. Se afaste de Israel. Aproxime-se de Venezuela, Rússia, China. Tome uma decisão. Lula está brincando com coisa séria. Os Estados Unidos estão muito afim de classificar PCC, Comando Vermelho, como grupos terroristas. Os Estados Unidos estão muito afim de negociar terras raras com o Brasil, e Lula está se fazendo de desentendido, se fazendo de barata tonta. E ali de tonto não tem nada, não é? Vamos lá, o comentário aqui do jornalista da CNN, participando de um podcast, e ele comenta exatamente o que eu acabei de falar com você. Estou preocupado como brasileiro com o movimento que o presidente Lula está fazendo, né? Porque como ele está perdendo popularidade e a candidatura do Flávio Bolsonaro ela é robusta e ameaça a candidatura do Lula, eu percebo o presidente Lula provocando o presidente Trump. O Trump não deseja essa briga. O Trump, a última vez que ele falou sobre isso, faz umas 2 semanas, o Trump foi perguntado sobre o fato de os presidentes do México, Colômbia e Brasil não terem participado de uma cúpula que ele realizou para o lançamento do Escudo das Américas, e ele respondeu assim, eles não vieram, acho que eles não puderam vir, mas I get along very well with the 3 of them. Eu me dou muito bem com os 3. Em seguida, o Lula fez discursos falando que ele, vetou, né, o visto para um assessor do Departamento de Estado, que é o novo responsável por Brasil, que é realmente uma figura muito ideológica, muito anti-Lula, e que está ali para tentar retomar essa pauta do conflito entre Trump e Lula. É um cara influente, escrevia os discursos do Trump no primeiro mandato do Trump, e está aqui para botar fogo no parquinho. Estava vindo e pediu para se reunir com o Jair Bolsonaro. E aí ele negou o visto e falou para o Alexandre Padilha, ministro da Saúde, enquanto não derem de novo o seu visto, não vai ter visto e tal. Cara, isso é uma irresponsabilidade em termos assim dos interesses nacionais, né? Os setores produtivos do Brasil dependem do comércio com os Estados Unidos. O Trump ele tem essa coisa de usar as tarifas e tal. Bom, não houve reação. Mas se o Lula continuar tracionando isso para recuperar, porque a única coisa que deu popularidade para o Lula nos últimos anos foi a briga com o Trump. Muito bem, então, meus queridos. Tá aí, então. É como eu tava falando, né? Eu passo a acreditar que a única, ou o único, né, que estará se reunindo com o Trump será Flávio Bolsonaro. Meu amigo Flávio, não é? Caramba, a gente não pode tocar meu amigo Flávio, né? Esses dias eu toquei, né? Agora, bem depois, acho que depois aí, até acabou o sucesso, né, da musiquinha Meu Amigo Flávio. Aí apareceu um direito autoral, né? Nada grave, né? Mas só um direito autoral que eu tive que remover o vídeo, né? Aqui do canal. Eita Deus, eu vou te falar, viu? Mas essa, né? Para você ligado aqui comigo, acompanhando o nosso canal, onde você estiver com a gente, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua audiência. Como é que você tá? Tá todo mundo bem? Todo mundo em paz? O bicho continua pegando, meu querido. E nós, desse canal, temos o compromisso de trazer informações para você que está nos acompanhando, tá bem? As informações precisas você acompanha aqui no nosso canal. Tem o Pix aqui para você ajudar, para você colaborar. Se você, porventura, puder dar essa força, ajude, por favor, tá bem? 11 95275 3898. A informação já está na tela do Abordo Notícias. Presta atenção aí, a Aviação Vorcaro tem os melhores clientes do Brasil, não é? Ministros do STF pegaram carona em 11 voos de empresas ligadas
ao Banco Master. É, meus queridos, presta atenção aqui, tá bem? Pagar que é bom nada, né? Pagar que é bom nada. Ninguém paga nada. Documentos enviados à CPI revelam que Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Cássio Nunes Marques utilizaram jatinhos de Daniel Vorcaro e seus familiares. O Supremo Tribunal Federal enfrenta um novo balanço de desgaste ético. Documentos entregues à Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI do Crime Organizado, confirmam que 3 ministros da Corte utilizaram aeronaves de empresas do Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e de seu cunhado Daniel Zettel. Ao todo, a apuração do jornal O Estado de São Paulo identificou 11 voos envolvendo os ministros da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Cássio Nunes Marques. Só para observar, só para constar, os 3 votaram contra o prosseguimento da CPMI do INSS que mirava o Banco Master. Só para constar, Cássio Nunes é o relator do pedido para a criação de uma CPI do Banco Master. Não estou falando de CPMI, estou falando de CPI. Vai prestando atenção, hein? O programa tem sequência aqui. O seu like é importante. Comenta, socorro, para que eu possa saber que você está aqui com a gente no começo desse assunto. Comenta, socorro. E o número do seu like. Socorro 01, socorro 02, seja qual for o número do seu like. Os dados surgiram do cruzamento entre os registros de passageiros do Terminal Executivo de Brasília e o histórico de decolagens de empresas, a Prime U e FSWPSE, embora os magistrados neguem vínculos com o banqueiro, os registros de horários e destinos batem com as agendas pessoais e oficiais dos membros do tribunal. Alexandre de Moraes é recordista de deslocamentos na frota sob investigação. O ministro e sua mulher, a advogada Viviane Barsi, realizaram 8 viagens para São Paulo em aviações da rede de Vorcaro. Em um dos casos, em agosto de 2025, Moraes embarcou para Congonhas logo que encerrou uma sessão no plenário do STF. Aí eu vou abrir um adendo aqui, tá bem? Uma outra matéria complementar. Alexandre de Moraes, naquelas conversas com Daniel Vorcaro, sabe as conversas entre o Vorcaro e a ex-namorada dele, ex-mulher, sei lá, ex-noiva? Ele dizia: estou com Alexandre num dia, no outro dia o Moraes viajava no avião do Vorcaro. Em 2 ocasiões ele falou: estou com Moraes, no outro dia Moraes estava no avião do Vorcaro. Em uma das ocasiões o Moraes voou um dia antes, tipo assim, dia 19, no dia 20 o Vorcaro mandava mensagem para a mulher: hoje tem um encontro com Moraes. Então, ou voava depois do encontro com o Vorcaro, ou voava antes e tinha um encontro com o Vorcaro depois. As mensagens obtidas pela CPI do INSS revelam que o banqueiro relatou a ex-namorada ter reunido com Alexandre de Moraes no dia seguinte a esse voo. O escritório de Viviane Barsi admitiu que contrata serviços de táxi aéreo da Prime Aviation, mas alega que os pagamentos ocorreram via compensação de honorários advocatícios. Meus queridos, 1 milhão custaram as viagens de Alexandre de Moraes entre Brasília e São Paulo. 1 milhão de reais. Era uma espécie de permuta, uma espécie de troca. Com um contrato de 129, meu irmão, o que é gastar 1 milhão, né? Para você ter uma ideia, a gente compra passagens aqui para Brasília, de Brasília aqui para São Paulo.
né? Às vezes eu vou, às vezes eu trago o Victor, né? O máximo que a gente pagou foi assim uns R$1.100. Geralmente, ida e volta de São Paulo a Brasília, nós já pagamos 780, tá bem? Nessa média. Para você voar de Brasília a São Paulo ou vice-versa, tipo assim, hoje, dia 6, fala, não, amanhã ou à tarde eu quero ir para Brasília. Você vai pagar assim, você vai pagar uns 3.700 no máximo. Vamos pra gente arredondar essa conta, 3,5, aí os dois pagariam R$7.000 para, tipo assim, basicamente, eu vou pro aeroporto pegar o avião, igual rodoviária, sem ter que, né, fazer um agendamento prévio. Obviamente, né, ninguém comete essa loucura, né, mas acaba pedindo para a secretária comprar a passagem. E aí, meus queridos, R$7.000. Sabe quanto custava em média? Mais de 100 mil, porque foram uns 8, pega 1 milhão e divide por 8, para você ver. Mais de 100 mil para pegar o casalzinho lá em Brasília e trazer para São Paulo. 100 pau, meu irmão. Cara, gente... mas o dinheiro é deles. Que se lasque, meu. Se o dinheiro é deles, entendeu? Isso dá uma repulsa na gente. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Um contrato que custa 645 vezes do que um preço de um dos escritórios mais caros do Brasil cobra. Vamos dando sequência aqui antes que eu fale merda. Vamos lá. A gente falou do Alexandre de Moraes até aqui, né? Dias Toffoli também aparece nos manifestos de voo da Prime U. Em julho do ano passado, o ministro entrou no setor de embarque executivo de Brasília minutos antes de uma aeronave de Vorcaro decolar para Marília. Na mesma data, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região de São Paulo mobilizou agentes de segurança para escoltar o magistrado em Ribeirão Claro, no Paraná, cidade onde ele mantém o Resort Itaiaia. Levantamento aponta uma segunda viagem de Toffoli no mesmo esquema. Em março de 2025, o ministro preferiu o silêncio e não se manifestou sobre as caronas ou o uso da estrutura de transporte de Daniel Vorcaro. Cássio Nunes Marques confirmou que viajou para Maceió em um jatinho da Prime U em novembro passado. O ministro afirmou que a advogada Camila Everton Ramos, que defende o Banco Master no Superior Tribunal de Justiça, pagou a conta. A viagem serviu para comemorar o aniversário da defensora, casada com um desembargador que foi assessor de Nunes Marques. O apoio da advogada estendeu aos filhos do ministro. Registros mostram que Camila Ramos deu carona aos jovens em um jato particular com destino a Trancoso. Trancoso, na Bahia. A defesa da advogada sustenta que as contratações foram feitas de forma pessoal e privada, sem relação com os processos do banco na corte. Mas sempre ninguém tá pagando nada e sempre na aviação do Daniel Vorcaro, tá? Ai, Fábio, mas o Moraes não pagou? Meu irmão, o escritório de advocacia da mulher dele, não é? Não é dele. Outra coisa, tem sócios, não é? Tem sócios? Então, se você tem um escritório de advocacia, fatura 2 milhões por mês, você tem 300 mil de despesa, 500 mil de despesa, a passagem da sócia do Banco Master, ou da sócia do escritório, a esposa do ministro, também vai entrar no caixa como despesa, não é? Então, Alexandre de Moraes não tirou do bolso 100 mil para pagar 100 e poucos mil por uma viagem. É 2 meses de salário. Quase 3 meses de salário do ministro. Pô, é óbvio que não, né? Aí vocês já perceberam em todas essas situações. Aí nós temos aqui ministro Cássio Nunes Marques. A advogada contratou um avião do dono do Banco Master, de uma outra empresa dele de aviação, para levá-lo a um aniversário. Ok, até aqui segura a onda aí. Aí, o Nunes Marques, o mesmo, ele tem um amigo
que levou ele 5 vezes no avião. Ele pegou carona 5 vezes. Mas quem é o amigo, Fábio? É um advogado que atua no Tribunal Superior Eleitoral, do qual ele vai ser o presidente a partir do meio do ano. É o ministro que vai pilotar as eleições de 2026. Qual o problema, Fábio? Ué, um advogado tem causa no tribunal da qual ele é presidente. O advogado pega ele 5 vezes e leva pra lá e pra cá. Quer fazer uma comparação? Imagina o juiz da primeira instância, do fórum, da comarca da sua cidade, ele entra num avião de um advogado amigo 5 vezes, meu irmão. A gente não vê essas coisas acontecendo em primeira instância. A gente não vê essas coisas acontecendo em primeira instância. Você imagina o escândalo que seria o advogado da sua cidade, o doutor João, carregando o doutor Manuel, juiz, onde ele tem atuação, causa. Segundo o ministro, ele se considera, como é o nome? Suspeito. Ele não julga causas do amigo dele, que carregou ele no avião 5 vezes. 5 vezes. Aí você percebeu que é só benefício para o juiz da Suprema Corte? Você não vê assim, ministro Cássio Nunes tem um envolvimento com a advogada do Banco Master. Qual é o envolvimento dele? A advogada, ela defende as causas de uma ONG e o ministro fez uma doação, 30 mil reais, para ajudar a ONG. O amigo dele, que ele se declara impedido de julgar as questões. Qual o envolvimento do ministro com o amigo? O ministro doou lá 5 mil reais para ajudar num tratamento de algum familiar lá do advogado. Não, não é assim. Não é nunca daqui para lá, é sempre de lá para cá. É sempre de lá para cá, meu irmão. Vamos adiante, vamos à frente, porque isso aqui tá explodindo o programa de hoje, pegando fogo. A semana começou com tudo. A semana chegou pegando fogo. Tá aí, nós falamos, né? Toffoli usou aviões de empresários para viagem ao resort Itaiaia. Documentos oficiais revelam que o ministro voou em jatinhos dos sócios do Banco Master e de donos de mineradoras. Você tá... O negócio vai só piorando, gente. Meu Deus do céu. Parece que quem tem um jatinho se dá bem, não é? Pelo menos em termos de amizades, né? Meu Deus. Tá bem influentes esses donos de aviões, né? O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal usou aeronaves de empresários para se deslocar do resort ao resort Itaiaia, no Paraná, em pelo menos 3 ocasiões ao longo de 2025. Para confirmar os trajetos, o jornal no estado de São Paulo, o Estadão, cruzou dados de passageiros do Terminal Executivo de Brasília com registros de equipes de apoio ao STF, ou apoio do STF. O magistrado visitou o local do qual foi sócio logo que vendeu sua participação no negócio em fevereiro do ano passado. Meus queridos. A lista de aviões inclui modelos da Prime, que é a empresa do Daniel Vorcaro, que é o dono, né, do Banco Master. Outras viagens ocorreram em jatos de Paulo Alberto Barbosa, atual dono do resort e empresário de mineração, Luiz Oswaldo Pastore. Em um dos episódios, servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Vara foram enviados a Ribeirão Claro, no Paraná, para fazer a segurança do ministro nas vésperas da decolagem do avião de Pastore. A relação entre Toffoli e o grupo de Vorcaro aparece em diversos registros oficiais. O ministro vendeu parte de suas cotas no Itaiaia ao Fundo Arlen, ligado ao Master, gerido por Fabiano Zetel, o pastor, cunhado do banqueiro. Em julho de 2025, o Toffoli embarcou em voo da Prime com destino a Marília, em São Paulo, mas a escolta do tribunal já o aguardava no resort
paranaense desde o dia anterior. O terminal de Brasília registrou a presença de Toffoli 13 vezes no último ano, com variações de grafia no nome e documentos apresentados. Vorcaro saiu da sociedade da Prime em setembro de 25, época em que o seu banco entrou na mira de investigações. Toffoli não é o único integrante, né? Aí a matéria segue falando dos demais, né? Cássio Nunes e o ministro Alexandre de Moraes também. Olha isso daqui, ó. Todo mundo tá esperando por isso daqui. Olha só, meus queridos. Aqui pega fogo, tá bom? Delação de Vorcaro atrasa e pode vir à tona durante as eleições. O acordo de colaboração ainda não tem escopo definido. Advogados têm até 150 dias para a homologação. Vai sair em pleno ou em plena campanha eleitoral. Isso daqui vai respingar muita merda nesse Brasil. E você sabe o que eu acho? É pouco. Sabe o que eu quero? Apagar o fogo com gasolina. Enquanto eu e você, nós estamos trabalhando, dando um duro danado para sobreviver, para poder pagar as contas, para respirar. Você paga, né? Até para isso. Aí você tem um bando de gente safada, porque se vai respingar em político, são essas pessoas que foram eleitas para defender você, me defender, nos representar. E o que eles estão fazendo? Envolvidos em esquemas com banqueiro vagabundo, banqueiro que está aí, né, agora vai pegar aí uma boa cadeia, ou nessa delação premiada ele pode ser contemplado aí, não vai ficar 100% imune, tá bem? Chefe, o chefe do esquema não fica 100% imune. Eu até acho que a delação do Zettel vai ser mais explosiva, porque se o Daniel Vorcaro mentir, porque ele pode ser que o benefício não seja tão grande, por ele ser o chefe da quadrilha, e por ele ser o chefe do esquema, talvez ele, né, não resolva não fazer uma delação tão aprofundada, porque os benefícios são menores. Agora, o Fabiano Zettel, se não for denunciado como líder também, né, aí do esquema, ele sim pode fazer uma delação explosiva, inclusive desmentir aquilo que o Vorcaro pode mentir, né? Estou falando aí de uma espécie de delação aí em conjunto também, um negócio bem interessante. Aqui, ó, presta atenção nessa situação. STF condena empresário acusado de doar R$500 a Atos do 8/1. Sabe quantos anos? 14 anos de prisão. A gente já falou sobre isso aqui ao longo da nossa programação, mas eu vou trazer agora o doutor André Marcília para comentar o assunto. Uma nova abominação de Alexandre de Moraes. Segundo o doutor, você nem vai acreditar. Doutor, a gente acredita em tanta coisa, doutor, que eu vou te falar, viu? Essa é a nossa realidade, infelizmente. Vamos lá. Eu vou te contar. O ministro Moraes e a sua primeira turminha do STF, eles fizeram algo abominável de novo. É algo para rivalizar com o caso da Débora do Batom. Tá pau a pau com esse caso. É impressionante, essa decisão foi tomada pelo STF, pelo Moraes e os seus coleguinhas na última quinta-feira, e agora, hoje, nesse domingo de Páscoa, nós, pela imprensa, tivemos acesso a essa decisão. O ministro Moraes, ele simplesmente condenou um idoso de 71 anos de idade a 14 anos de prisão. 14 anos de prisão, portanto, é uma pena de morte para esse idoso. Sabe por quê? Porque ele pegou e fez um Pix de R$500 para fretar, para ajudar no frete de um ônibus que sairia de Blumenau, em Santa Catarina, para Brasília, para os atos do 8 de janeiro. Veja só, 14 anos, porque ele não foi para o ato do 8 de janeiro, ele não estava lá, ele não participou de nada, ele simplesmente fez, e esse foi o único ato dele, ele fez um Pix de R$500
para um dos ônibus fretados de Blumenau para Brasília para o 8 de janeiro. Se a gente fizer a conta, R$500 e 14 anos dá mais ou menos, eu até fiz essa conta aqui, dá R$35 para cada ano. Ou seja, ele pegou um ano de cadeia para cada R$35 que ele doou para os ônibus. Por um ministro, está condenado a um ano para cada R$35 por um ministro, que até agora não explicou porque a mulher dele recebeu 129 milhões de reais para um ministro, ou por um ministro que até agora não explicou o que estava fazendo nesses 8 voos no jatinho do Vorcaro, por um ministro que tem um inquérito ilegal há 7 anos tramitando dentro do Brasil e que acha que isso é defender a democracia. É abominável o que faz o Moraes. O Moraes é um juiz abominável. É um juiz que realmente não merece a toga que veste. E merece outra coisa. E um dia eu espero que isso ocorra com ele. Merece ser investigado, vou dizer o que é, e julgado. E se culpado pelo tanto que o acusam ou que o estão acusando, deve pagar por isso. Eu vou te dar mais detalhes dessa história, porque é impressionante. Esse Alcides, ele simplesmente pagou esse valor, como eu mencionei, esses R$500 para o fretamento desse ônibus. E foi acusado por isso, em razão disso, a 5 crimes. 5 crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, R$500, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa. Meu Deus. É impressionante. O recurso dele ainda seria julgado, foi retirado de pauta e agora ele está condenado. Ele e outros 2 homens, segundo o Moraes, financiaram o fretamento de ônibus usados para transportar manifestantes catarinenses para os atos de Brasília. Um transferiu R$1.000, o outro R$10 mil e ele R$500. Nenhuma dessas pessoas viajou para Brasília. E a PGR, o Gonê, que é um banana, disse, e que não investiga ministro, não investiga político, não investiga ninguém, o Gonê apontou esse senhor de 71 anos como uma figura de liderança dos atos golpistas. Uma liderança de Bolsonaro em Blumenau. Um senhor de 71 anos. Que liderança que tem um senhor de 71 anos para dar um golpe de Estado? Olha, o golpe de Estado, quem dá são vocês, ministros. São vocês da PGR. São vocês que julgam senhores e os condenam à morte. Porque é isso, 71 anos para 14 anos, os condenam à morte para satisfazer uma narrativa fantasiosa de que vocês salvaram a democracia. Vixe. É uma vergonha o que está acontecendo, o que aconteceu e que segue acontecendo dentro do Brasil. Bom, eu peço a vocês que, se vocês gostaram desse... Muito bem, segue lá o Dr. André Marcília, né, nas redes sociais dele, no YouTube também tem vídeos aí diariamente. Gente, que verdadeiro horror, né? Verdadeiro horror. O cara doou R$500, é apontado como financiador, como chefe do esquema. Meu Deus, cara, que loucura, Jesus. Que loucura nós estamos vivendo nesse país. Que loucura. Tá? Ao mesmo tempo, nós temos aí ministros para lá e para cá em avião de bandido e ninguém explica nada, ninguém dá satisfação, ninguém investiga nada. E olha só aqui, ó. Olha essa bomba, viu? Não saia do canal não, meu amor. Não saia do canal não. Eu sabia, rapaz, que tinha um negócio suspeito no ar aí. Tá? Sabe aquele negócio, eu não acreditei. Como assim, Fábio? O ministro Edson Fachin, ele, a semana passada, né, foi noticiado que ele teve uma conversa com o Alexandre de Moraes e o Alexandre de Moraes estava disposto a encerrar o inquérito das fake news. Lembrando que o inquérito das fake news é de onde parte, né, todas as ordens de censura emitidas aí pelo ministro, remoção de posts, bloqueio de perfis e até de redes sociais, né? Nós tivemos aqui
bloqueio do Telegram, na mão de Alexandre de Moraes. Nós tivemos o bloqueio da X, a antiga Twitter. Nós tivemos o bloqueio também do Getter. Tivemos bloqueio também do Rumble. O problema é que o Rumble, quando bloqueou o Rumble, deu problema lá no Trump. Já já eu vou falar sobre isso também, tá bem? Então, meus queridos, o que acontece? Agora, olha aí, a revelia de Fachin, ou seja, sem o Fachin querer, o inquérito das fake news deve continuar até o ano que vem ou mais. Foi noticiado também essa semana que o Alexandre de Moraes, o Brasil, né, foi lá e censurou o Donald Trump, censurou mensagens que beneficiavam Donald Trump, mensagens que elogiavam Trump, foi para a casa do chapéu, mensagens que criticavam Joe Biden, que criticavam o SID, também foram para a casa do chapéu. O que é o Biden? Aquele senhor que era presidente dos Estados Unidos, estava lá igual o Lula está agora, né? Totalmente senil, foi até impedido pelo seu partido de disputar a eleição, porque estava caindo os pedaços, né? Aí, igual o Lula agora. Aí o que acontece? Quem criticasse o Joe Biden, pô, e o SID? O que é o SID, Fábio? O SID é uma agência do governo americano que financiava projetos pelo mundo inteiro. Ajuda assistencial, ajuda humanitária, enfim. Por último, estava sendo usado para tocar as pautas da esquerda, para financiar a cultura woke, para financiar aí em alguns lugares, tá bem? A aplicação de hormônio em adolescentes, né, para estimular aí o desenvolvimento hormonal, né, para uma troca de gênero. Aí também estava sendo utilizado aí para poder criticar opositores ao governo de Biden, né, para gerar problemas aí para essa turma. Enfim, tava uma bagunça, tanto que o Trump exterminou, não foi cortou a ajuda da USAID para essas finalidades, não. Ele acabou com a USAID. Ele simplesmente acabou com a USAID. E aí, quem criticasse a USAID, pô, meus queridos, e aí o que acontece? Deltan Dallagnol, tá bom? Vou trazer agora o vídeo dele, do Deltan, ele comentando a respeito dessa matéria aí da revista Veja. Os inquéritos vão continuar. Meu Deus do céu. E segundo o Deltan, é a estratégia do Moraes para poder se livrar do impeachment em 2027. Vamos lá. Tá contra o impeachment em 2027 e eu vou te contar qual é ela. A revista Veja acabou de confirmar o que muita gente já suspeitava. O inquérito das fake news ele não vai ser encerrado, contrariamente ao que Fachin quer. Porque, gente, o Fachin está implorando a Moraes para arquivar esse inquérito, mas ele deve continuar no mínimo até 2027. Mas o que pouca gente percebeu é por que Moraes quer manter esse inquérito vivo a todo custo, e eu vou te mostrar agora a jogada de xadrez que ele está montando para se proteger do impeachment. Leia aqui comigo o que foi que a Veja revelou. A revelia de Fachin, inquérito das fake news deve continuar até o ano que vem ou mais. Pessoal, já vou continuar, deixa eu te dar um recado. Aqui abaixo tem um Pix. Ajuda, por favor, esse canal. A gente precisa da sua ajuda para continuar tocando o barco aqui. Ninguém colaborou até agora. Então, se você puder mandar qualquer valor aí, a gente vai citar o seu nome. Vamos te agradecer aqui no nosso programa. Vamos lá. A revelia do presidente do Supremo, Edson Fachin, o controverso inquérito das fake news, aberto em 2019, a pretexto de apurar ataques a ministros da corte, deve continuar no mínimo até 2027, às vésperas de o ministro Alexandre de Moraes assumir o comando do STF. Você lembra que no nosso vídeo sobre a guerra interna do STF, eu mostrei que o Fachin estava tentando convencer Moraes a encerrar o inquérito? Pois é, a Veja confirma aqui, ó. Fachin disse que pretende levar a Moraes apelos para que o caso seja encerrado, mas dificilmente terá sucesso. E a matéria explica a dimensão desse inquérito. Meu trabalho é fácil. O teor das investigações é desconhecido e abarca cada vez mais uma diversidade de temas.
São incluídos aí ameaças a magistrados, críticas ao STF em redes sociais, discursos de bolsonaristas, entrevistas e reportagens que desagradaram os juízes, falas do Bolsonaro sobre as urnas e até apurações sobre acessos ilegais a dados de ministros na Receita Federal. Até eu tô lá dentro desse inquérito. Gente, é um guarda-chuva que cobre praticamente tudo e todos que podem potencialmente ameaçar o Supremo. E agora vem a análise que conecta aqui as peças, ó. Como relator do caso, cabe a Moraes decidir quando encerrar o inquérito. Nesse ponto, integrantes do tribunal avaliam que, com o país polarizado e às vésperas das eleições presidenciais, ele poderia funcionar como uma espada sobre a cabeça de certos políticos. Olha só, hein? Que surpresa! Bora dar um passo para trás e enxergar a jogada completa do Moraes. São duas fases. Primeira fase, 2026. Manter o inquérito vivo durante o ano eleitoral funciona como um instrumento de controle sobre candidatos, sobre a classe política. Qualquer pessoa que Moraes considere adversário, perigosa, pode ser enquadrada nesse inquérito aí de escopo ilimitado. Ele faz o que quer, sobre o que quer, quando quer. E a segunda fase é a mais importante. A Veja revela aqui, ó. Aqui, ó. Uma variação corrente e arriscada dentro do tribunal é que em 2027 o próprio Alexandre de Moraes assumirá a presidência da corte e pode considerar ser relevante manter esse instrumento ao alcance da mão a depender do cenário político. E qual que é esse cenário, hein? A própria matéria responde aqui. Não é segredo para o mundo político que o ex-presidente Bolsonaro apadrinhou candidatos estratégicos para o Senado na tentativa de montar uma bancada capaz de levar adiante o impeachment de ministros do Supremo. Alexandre, como se sabe, encabeça a fila aí dos ministros a sofrer impeachment. Se percebeu a jogada? O Moraes sabe que a direita está construindo maioria no Senado para aprovar o impeachment dele. E a resposta dele é manter o inquérito das fake news com uma arma, aberto como um instrumento, como uma espada e também como um escudo. A arma para perseguir quem ameaça e um escudo para ele se proteger de quem quer responsabilizá-lo. E em 2027, ele acumula os dois poderes de relator do inquérito e de presidente do tribunal. Veja como que a Veja conclui aqui certamente, corretamente. Manter vivo o inquérito das fake news pode servir também como um vetor de sobrevivência. É a autopreservação acima de tudo. Você acha que o Moraes vai conseguir se proteger com essa jogada? Me conta aí nos comentários a sua opinião, se inscreve no canal, clica no sininho das notificações, curte o vídeo. Muito bem, segue lá, tá bem? O Dr. Deltan Dallagnol, beleza? Gente, é simplesmente inacreditável, né? A gente acreditar que o Alexandre de Moraes iria, né, acabar com o inquérito das fake news. Ele já levou até Magnitsky por conta desse inquérito. Quais foram os motivos que o Alexandre de Moraes levou Magnitsky? Quais foram? Ataque não, né? Por ser um censurador, não é? Trabalhou pela censura e também aí a questão dos direitos humanos, né? Então, o que acontece? Ele vai acabar com digamos assim, esse inquérito é um chaveirinho para o Alexandre. Mas olha só. Eduardo Bolsonaro diz que Trump pode voltar com a lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Fábio, estou ouvindo isso faz tempo, Fábio. Não é matéria atrasada, não. O que eu estou trazendo para você é matéria desta segunda-feira no portal Metrópolis. Tá bem? Eles postaram aquela entrevista do Eduardo e estão reforçando nesse começo de semana a respeito aí de que a lei Magnitsky ela pode estar de volta contra o ministro Alexandre de Moraes. Um acordo, havia, né, um acordo em que o retorno da lei Magnitsky pode ocorrer sim, até porque outras autoridades estavam no processo de sim. Muito bem, parou aqui. Vamos lá. Havia um acordo de que se acabasse a censura nesse país. Para retirar a Magnitsky era preciso acabar a censura nesse país. A censura voltou com tudo. Vocês viram o que aconteceu com a timeline
ela está bloqueada no Brasil e a Timeline é uma empresa americana tocada por brasileiros, ok. Até onde a gente sabe, tinha CNPJ dentro dos Estados Unidos, operando dentro dos Estados Unidos, com prédio alugado dentro dos Estados Unidos. O canal no YouTube, endereço dos Estados Unidos, foi bloqueado. Não tem acesso aqui no Brasil. Gente, dê o seu like, isso ajuda demais, tá bem? Dê o seu like aí, ajuda demais. Por favor, hypa também o nosso vídeo aí, do lado do comentário, você arrasta pro lado e você deixa um hype aí, tá bem? Agradecer aqui o nosso querido Paulo Barbosa Correia, mandou 5. Me ajude na nossa meta diária, gente, eu preciso da sua ajuda. Ajuda, por favor, a gente só tem esse vídeo, essa live. Ajuda, por favor. E até agora não entrou nada. Dá uma moral aí pra gente, por favor. Tá bem? Então, meus queridos, a Lei Magnitsky pode estar de volta contra Alexandre de Moraes. É o que garante aí, então, o Eduardo Bolsonaro. Como eu disse, é matéria que saiu agora no portal Metrópolis. Ninguém tá reesquentando o assunto, não. O assunto está em todo vapor lá nos Estados Unidos. Olha essa nova aqui, ó. Câmara dos Estados Unidos diz que Moraes persegue adversários de Lula. O relatório do Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos aponta supostas medidas autoritárias de Moraes direcionadas a adversários políticos de Lula. Olha só. Olha isso, gente. Um relatório produzido pelo Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos afirma que o ministro Alexandre de Moraes adotou medidas de censura direcionadas a opositores do presidente Lula, dentro e fora do Brasil. Olha isso. O ministro Moraes tenta silenciar opositores políticos. Muitas ordens de censura do ministro Moraes têm como alvo seus opositores políticos e os do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tanto no Brasil quanto no exterior. É o que diz o trecho do documento do Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos da América. Atualmente, né, comandado aí pelo Partido Republicano, mesmo de Donald Trump. Entre setembro de 25 e fevereiro de 26, o ministro Moraes emitiu diversas ordens contra Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Bolsonaro, e irmão dele, Flávio Bolsonaro, apontado como um dos principais nomes da direita na disputa presidencial brasileira, prossegue o relatório. O comitê destacou ainda que Eduardo Bolsonaro atualmente vive nos Estados Unidos e é um importante defensor da imposição de sanções dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. É a Magnitsky que pode estar de volta. O relatório publicado na última quarta-feira, dia 1º, tem como objetivo reunir informações para embasar debates no Congresso dos Estados Unidos. O estudo propõe orientar eventuais medidas legislativas ou diplomáticas relacionadas à atuação de governos estrangeiros e temas como liberdade de expressão e regulação de plataformas digitais. Recentemente, Alexandre de Moraes intimou Eduardo a se explicar sobre um vídeo que gravou com apoiadores dos Estados Unidos em que, segundo o ex-deputado, seria exibida Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar com proibição de acesso às redes sociais. O problema desse vídeo, né, é que ele não diz quando, né, o vídeo seria mostrado ao Jair Bolsonaro. E até o Eduardo chegou a dizer: um dia mostrarei esse vídeo para o meu pai. Depois, né, em entrevista ao portal Metrópolis. Olha aí, relator do caso Master. Vamos pro Master agora, tá bom? E contudo, vem bomba agora, a partir de agora aqui no nosso canal, beleza? Você gosta de bomba? Comenta eu gosto. Comenta eu. Quem gosta das bombas, quem gosta de acompanhar tudo que está acontecendo, comenta eu. Vou mandar tudo aqui que está explodindo para você, beleza? Relator do caso Master. Mendonça é homenageado em evento com Tarcísio. A atuação de Mendonça, homenageado a pedido do deputado do PL, tem sido capitalizada por bolsonaristas no caso Master e também INSS. É uma homenagem aí pela atuação do ministro André Mendonça.
O ministro está nos holofotes por atuar nos 2 maiores escândalos do país, como foi indicado por Jair Bolsonaro. Tem tido suas ações, em ambos os casos, capitalizadas pelos bolsonaristas, aquilo, né, que a reportagem chama de bolsonaristas. Apesar da presença de todas as matizes ideológicas nos esquemas, incluindo o partido do ex-presidente. Eles fazem questão, né, de deixar que tem umas frutas podres aí no PL. Mendonça receberá o colar de honra ao mérito legislativo da Alesp. Proposição de um evangélico como ele, o deputado federal Oséias de Madureira, do PL, marcada para as 19 horas. A sessão solene terá a presença de chefe de todos os poderes paulistas, além de Tarcísio, e o presidente da Alesp, André do Prado, e o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Francisco Eduardo Loureiro. Será que é para essa segunda-feira? Aqui não fala a data, mas diz que está marcado para as 19, deve ser para hoje, segunda, né? As investigações do cargo Mendonça são usadas pelos bolsonaristas para atacar os 2 maiores alvos do grupo, o ministro STF, Alexandre de Moraes, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Recentes decisões de Mendonça, como a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro e a quebra de sigilos bancários e fiscal de Lulinha, serviram de munição para o bolsonarismo. Tá aí, né? É o que o Arthur Rodrigues, jornalista lá do portal Metrópolis, faz questão de deixar bem claro, né? Os bolsonaristas. Que bom ser bolsonarista, né? Rapaz, que bom. Cara, você não tem noção. Mandar um abraço pro Ciro, tá em Cascavel, Ciro Joaquim, Cascavel, Paraná, nos acompanhando. Muitíssimo obrigado pela audiência maravilhosa aqui no nosso programa. Tá bem? Você que está aqui nos acompanhando, muitíssimo obrigado mesmo pelo seu carinho. Não se esqueça, gente, de deixar o like. Não se esqueça de ajudar o nosso programa. Precisamos da sua colaboração. Agora é a hora, tá bem, de você ajudar aqui o nosso canal. Qualquer valor via Pix, você me dá uma força muito grande. Então faça isso, tá bem? Me ajude, por favor. Tá certo? Muito bem, meus queridos, é isso aí, estamos aqui seguindo, né, com o nosso canal, com o nosso programa. Deixe um comentário aí e deixe uma hypada, exatamente, vamos chamar assim, né? Hypa esse conteúdo é de graça, tá bem? Você pode fazer isso 3 vezes por semana, então faça isso, ajude, colabore com o nosso canal. Não se esqueça de deixar uma inscrição, de compartilhar, também ajudar aqui via Pix, dá uma força pra gente aí, por favor, beleza?